E vamos então dar início à primeira palestra das jornadas, das 16ª jornadas, e vamos ter o tema Conhecimento, o que é isso? Com Ágata Correia, que veio de propósito de Moçambique, do Maputo, para nos apresentar e partilhar connosco este tema e estas jornadas. Ágata Correia, bem-vinda. Ora, boa tarde a todos. É com muito gosto que aceitei esta oportunidade, não só de expor, mas também de conhecer um pouco do que é o convívio espírita em Portugal. Bem, o bom de ser o primeiro palestrante é que no final desta jornada já todos terão esquecido o que eu disse. Portanto, se eu cometer alguma calinada, acredito que há de passar despercebido. Eu trago-vos conhecimento. Talvez não. Eu acho que seria pretencioso demais da minha parte vir ensinar alguma coisa a alguém. Portanto, não venho aqui apresentar nenhuma tese e também não venho trazer nem fazer nenhuma divagação filosófica. Na verdade, venho partilhar algumas conclusões, algumas ideias, alguns conhecimentos que adquiri nesta mini-jornada que eu acho que se tornou tentar responder à questão de o que é o conhecimento. E essa pergunta levou-me a vários sítios. E um deles foi este. Neste quadro bem dramático, com uma cena que representa ou que reconta um mito da mitologia greco-romana. O título do quadro é O Rapto de Proserpina, por Samuel Massé, um pintor francês do século XVII. E este quadro é alusivo a um episódio da mitologia grega. Então temos que Proserpina, ou Perséfone, que é o nome grego, eu pessoalmente prefiro referir-me aos nomes gregos. Perséfone é a jovem mulher que está a ser carregada por Hades ou Plutão, e conta a história que Perséfone estava, como um dia normal, a colher flores no campo. E eis que, de repente, do nada, o chão se abre e surge Hades no seu carro com os seus 2 cavalos pretos e carrega. E, não obstante os esforços dela para se libertar, ele basicamente arrasta para o submundo, porque Hades é o deus do submundo, da morte. Apesar de ninguém estar aparentemente por perto, a mãe de Perséfone, que também é uma deusa Deméter ou Ceres, que é a deusa da vegetação, da cultura, da agricultura, da fertilidade da terra, ouve ao fundo os ecos da sua filha e vai à procura, sem sucesso, durante 9 dias e 9 noites. Então, ao 10º dia, é informada, porque aparentemente houveram testemunhas oculares do sucedido, é informada por Hélio, adivinhem, deus do sol, que a sua filha tinha sido levada por Hades. Mas este aconselha Deméter a resignar-se ao facto.
no final do dia não era assim tão mau ter sido levada por Hades, até porque o próprio Zeus sabia do sucedido e até tinha como que consentido. Mas Deméter não se fica por aí. Ela entra numa depressão profunda, triste, solitária, e com isso as culturas deixaram de produzir, deixou de florescer, deixou de haver frutos, e a humanidade começou a ressentir isso. Começou a haver fome e, consequentemente, já não havia sacrifícios nem ofrendas para os deuses. E Zeus, tomando conta da ocorrência, manda os seus melhores emissários para convencerem Deméter a voltar a entrar em ação. Ele manda vários dos seus melhores deuses, mas todos eles voltam com a mesma resposta: não, eu quero a minha filha de volta. E então Zeus acaba por ceder e ordena a Hades que devolva a filha de Deméter. E de facto ele devolve, mas com um senão. Ele dá-lhe a comer umas sementes de romã. E com isso faz com que Perséfone não possa voltar completamente ao convívio de sua mãe. Então, de 6 em 6 meses, Perséfone teria de voltar para o submundo. Deméter fica feliz, em parte, porque tem de volta a sua filha e tudo volta a florescer. Alegria, abundância, culturas, e a população sai do cenário de miséria. Mas passados 6 meses em que a sua filha tem de regressar ao submundo, volta tudo a murchar e nada brota da terra. Então, em reverência a estas duas deusas, Deméter e Perséfone, surgiram os mistérios eleusianos, que eram festejados em Eleusis. Eram rituais celebrados religiosamente para celebrar o regresso de Perséfone e, como consequência, o regresso da primavera. Porque, na verdade, os gregos, através deste mito, que pode ser interpretado de várias formas, tem várias nuances, várias conotações, mas, acima de tudo, foi a forma que eles encontraram de explicar as 4 estações do ano. Portanto, quando é primavera e verão, Perséfone volta ao convívio de sua mãe e quando regressa ao submundo, entra o outono e o inverno. Então a mitologia funcionava essencialmente como uma forma de explicar fenómenos da natureza, relações humanas, enfim, transmitir conhecimento sobre a realidade. E quando falamos de conhecimento, é de certa forma, como eu já disse, ingênuo acharmos que existe uma única definição ou um único conceito que define. Na verdade, existem várias perspectivas para definirmos conhecimento, vários caminhos até para o adquirirmos. Confesso-vos que enquanto eu fazia o brainstorming para esta apresentação, por cada resposta que eu encontrava, surgiam sempre mais 2 perguntas. Então eu acredito que vos vou trazer mais perguntas do que necessariamente respostas com esta apresentação. E eu gosto sempre por começar pela etimologia, para encontrar a essência do conceito. E conhecimento surge do latim cognoscere, que significa conhecer, saber, e é formado pelo radical gno, que na verdade está presente em várias palavras, por exemplo, ignorância, cognitivo,
incógnito. Então, todas estas palavras têm que ver com conhecimento. Também é importante sabermos tanto o que é conhecimento quanto o que não é conhecimento. E conhecimento não é o mesmo que informação. Hoje em dia nós sofremos um autêntico assédio de informação por todo o lado, com a proliferação da internet e a evolução das tecnologias. E facilmente confundimos dominar informação de ter, de facto, conhecimento. Ora, não são uma e a mesma coisa. Conhecimento implica compreensão do fenómeno ou do dado através da experiência ou da aprendizagem. Já a informação são dados organizados sobre algo ou sobre alguém, os quais são apresentados dentro de um dado contexto. Por exemplo, semáforos. Uma informação relativa a semáforos seria: semáforos são uma sinalética elétrica composta por um código de 3 cores, vermelho, amarelo e verde. Agora, conhecimento é aquilo que nós aprendemos através da experiência, através da aprendizagem, para quem foi à escola de condução, ou da experiência, para quem pulou esse passo. Então sabemos que a luz vermelha significa parar, a verde significa avançar e a amarela significa que a mudança para o sinal vermelho está iminente. Então é importante nós conseguirmos distinguir ter informação de facto ter conhecimento. Existem, claro, vários tipos de conhecimento e todos nós já fomos expostos e continuamos a ser expostos a estes vários tipos de conhecimento. O mitológico, como já explorámos um pouco no início, o religioso, baseado na fé, nas escrituras sagradas, nos dogmas, nos rituais, o senso comum, não é? O qual adquirimos com a experiência individual ou a experiência dos outros através da observação, o conhecimento filosófico, o qual, na verdade, surge na tentativa de fundamentar, melhor, ou trazer uma alternativa de obtenção de conhecimento mais seguro, mais palpável do que o mitológico e o do senso comum. E o conhecimento científico, que também surge na necessidade de explicar através de um método como é que os fenómenos naturais ocorrem. E para haver conhecimento é fundamental, ou seja, não há conhecimento sem estes 3 elementos. O primeiro é o objeto cognoscível, ou seja, é preciso que o objeto, que seja possível conhecer o objeto. O sujeito, cognoscente, o qual observa o objeto, e a representação, que é a interpretação que o sujeito dá em relação ao objeto. E para falarmos em conhecimento, só faz sentido começarmos pela filosofia, já que a própria filosofia é o amor pelo conhecimento. E é, por excelência, a disciplina que mais contributo traz ao problema do conhecimento. Então, o grande objetivo da filosofia é tentar compreender, para já, se é possível ao homem conhecer a realidade tal como ela é, ou se, por outro lado, ao homem só é possível ter uma interpretação do que é a realidade. E então, através da teoria do conhecimento, a filosofia tem estes 2 grandes ramos, que é a gnosiologia e a epistemologia,
que vão tentar definir a origem do conhecimento e como é que ele pode ser adquirido de forma lógica e verdadeira. E então, através da filosofia, define-se que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Isto é, o conhecimento é o que surge da verificação da veracidade de uma crença. Então, para contextualizar um pouco, na altura pré-socrática, os filósofos gregos tinham que, através da observação, a opinião era uma forma válida de se obter conhecimento. No entanto, na altura surge um outro filósofo, Parménides, que diz que não, que é importante separar-se as crenças, as opiniões que são baseadas nas nossas percepções, nos nossos desejos, nas nossas sensações, ao qual ele chamou de doxa, e separar isso do verdadeiro conhecimento, ao qual ele chamou episteme, o qual é imparcial e é o verdadeiro caminho para a verdade. Enfim, existem várias correntes filosóficas que tentam explicar a origem e a forma de se obter conhecimento. E entre elas eu destacaria duas, talvez as mais proeminentes ou as que fazem mais sentido neste contexto, que são o empirismo e o racionalismo. Quando falamos em empirismo, falamos em experiência. A corrente empirista surgiu já nos tempos de Aristóteles, mas foi a Inglaterra, na Idade Média, que ganhou nome e força. E o maior símbolo do empirismo é John Locke, que além de filósofo era médico. Então ele valorizava muito o conhecimento obtido através da prática, através da percepção dos sentidos, para fundar conhecimento acerca do mundo. E há quem coloca o empirismo em oposição ao racionalismo. Talvez sejam dois galhos da mesma árvore, no sentido em que John Locke fundamentou muito da sua teoria nas bases racionalistas de Descartes, o qual acreditava e defendia que para se obter conhecimento e para que seja válido é necessário que ele se alicerce na razão, ou seja, através da dúvida metódica, do ceticismo metodológico. Questiona a veracidade da informação, da informação obtida pelos nossos sentidos, as experiências, e que só se pode chegar ao verdadeiro conhecimento raciocinando. Na verdade, uma pequena curiosidade de René Descartes, teve a necessidade de pensar sobre o assunto porque ele tinha sonhos muito vívidos e muitas das vezes ele acordava sem perceber se o sonho era a realidade ou se quando ele acordava é que era a realidade. Então ele teve necessidade de criar um mecanismo de avaliar o que era real e o que não era real. Então foi aí que surgiu o método cartesiano, que deu base ao método científico, não é? O método científico que, em linhas básicas, valoriza a racionalidade, a objetividade e a imparcialidade na construção do conhecimento. Assim, o método científico é composto, de uma forma geral, por 6 passos básicos, que é a observação, o questionamento, a formulação de hipóteses, a experimentação, a análise de resultados e, finalmente, a conclusão. E todos estes passos têm uma forma de ser validada. E, em geral, têm algumas características básicas às quais tem de se respeitar. Por exemplo,
Uma das grandes diferenças entre a ciência e aquilo a que chamam pseudociência é que a pseudociência tenta confirmar o pressuposto, enquanto a ciência tenta sempre refutar a sua hipótese. Normalmente nós partimos de uma hipótese nula, que é sempre a negação da hipótese alternativa. E trabalha-se também com dados, com uma amostragem que seja significativa, não é? Que possa ser extrapolada para a população e que estatisticamente seja significativa. Ou seja, no fim do dia, uma experiência científica vai nos ajudar a fazer uma decisão com base na significância, na inferência estatística. E, ao contrário do que se possa acreditar, a ciência nunca aponta nada como definitivo. A teoria de hoje pode e deve muito bem ser refutada. Simplesmente se posiciona segundo os dados ou a probabilidade mais certa, segundo os dados a que tem acesso através do método experimental. E é claro que a ciência tem os seus limites. O limite mais óbvio é que a ciência limita-se a estudar aquilo que é mensurável e que é quantitativo. Algo que extrapole estes requisitos está completamente fora da alçada da ciência. E outro ponto importante a realçar é a diferença entre ciência e cientismo. A ciência é o estudo da natureza e do comportamento das coisas naturais e o conhecimento obtido por meio delas. Já o cientismo é algo diferente. É uma postura ou visão que, de certa forma, é absolutista na medida em que coloca a ciência como a única forma válida de se obter conhecimento. Por si só acaba, de certa forma, por ser a outra moeda da religião, não é? Do conhecimento religioso, no sentido em que o cientismo também se baseia num dogma de que só o método científico, só a ciência é que é o único caminho existente para o conhecimento, para a verdade, e refuta qualquer outra via de conhecimento. Então, estas visões cientistas e não científicas acabam por ser detrimentais na própria discussão científica, na medida em que a tornam bastante restritiva e até exclusivista. Isso ainda é mais verdade quando falamos em conhecimento que é adquirido por outras metodologias e por vias talvez não tão tangíveis, não tão quantitativas e mensuráveis como no método experimental. Que é, por exemplo, a intuição. A intuição é uma fonte de conhecimento. Carl Jung acreditava que a intuição poderia trazer respostas aos nossos problemas mais internos. E há também uma personagem da qual eu gosto muito, que é o Sherlock Holmes, personagem do Arthur Conan Doyle, em que ele diz, e passo a citar, que as intuições não devem ser ignoradas. Elas representam dados que são processados rápido demais, que a mente consciente nem consegue compreender. Então, talvez esta seja das melhores definições de intuição que eu já encontrei. E muitos filósofos, inclusivamente racionalistas, como Descartes, defendiam a intuição como um meio válido para a obtenção do conhecimento. Aliás, todos nós conhecemos uma célebre frase
de Platão, que diz que aprender é recordar. E a recordação, e essa recordação é a nossa intuição em funcionamento. As reminiscências, vindas elas de onde vierem, são um contributo importante e real para a produção de conhecimento. E ao falarmos de intuição, eu trago talvez um conceito novo para alguns, talvez não, que são as IQS. É uma sigla em inglês que significa Indigenous Knowledge System, Sistema de Conhecimento Indígena. E, na verdade, é referente aos sistemas indígenas, também sistemas tradicionais de conhecimento. Isso significa fundamentalmente que, por centenas de anos, o método racionalista científico foi eleito, de certa forma, como um modelo padrão de produção de conhecimento científico mais perfeito e, de certa forma, exaltando até um pouco do que é o complexo de superioridade ocidental. E, por outro lado, o conhecimento indígena, que é um conhecimento vasto, um conhecimento rico e muitas vezes um conhecimento milenar que passou de gerações em gerações, foi, de certa forma, ridicularizado, negligenciado e esquecido. No entanto, com a crescente materialização das limitações da ciência ocidental, e existem vários exemplos. Hoje, um dos grandes problemas a nível da pesquisa no âmbito da microbiologia é a resistência microbiana. Os nossos antibióticos deixaram de ser tão efetivos quanto eram anteriormente, e isso faz com que as infecções sejam cada vez mais difíceis de serem combatidas. E também sabemos que muito do que é a nossa medicação convencional tem também sérios efeitos adversos. Mesmo o impacto ambiental na nossa forma de estar tem sido cada vez mais evidente. E por causa disso, volta a nascer a necessidade de revisitar e de desenterrar todo esse conhecimento indígena que se baseia na tradição oral, na intuição, no conhecimento espiritual e na integração desse conhecimento no tratamento e na gestão da comunidade, e também no empirismo, através da experiência. Então surge a necessidade, e agora vê-se dentro da comunidade científica, alguma abertura, alguma tentativa de integração desse conhecimento que foi posto de lado, foi minimizado, a fim de que surjam novas alternativas, novas abordagens, novas soluções para os problemas de sempre, na verdade. E daí surge a questão: será que o método científico é o melhor método a nível universal, ou simplesmente é um método mais correto, tendo em conta o paradigma, as normas institucionais das sociedades em que foi criado? Então a pergunta é: será que existe apenas uma única maneira correta de se obter o conhecimento? E agora, já chegando ao final, e felizmente sem ultrapassar a barreira dos 40 minutos, orgulhosamente, eu fecho, como viram, com perguntas. Porque
e vim buscar esta frase de Baruch Spinoza, que foi um filósofo holandês de origem portuguesa, sefardista. Ele notabilizou-se por escrever um livro chamado Ética, e esse livro, na altura, foi muito controverso, bastante controverso, o que lhe acabou por, inclusivamente, valer-lhe um banimento da sua comunidade religiosa. Ele era judeu, e acharam a obra dele uma verdadeira ultraje. Inclusivamente chamaram-no de ateu, apesar de ele ser tudo menos ateu, porque nessa obra ele apresenta uma visão de Deus revolucionária. Em poucas palavras, ele diz que Deus e a natureza são uma e a mesma coisa. E este filósofo, que também era seguidor do racionalismo, nesta frase faz alusão ao conhecimento, ao processo de obtenção de conhecimento. E ele menciona a importância de compreender. O compreender é a base de conhecimento. Decorar, referenciar, são meros efeitos momentâneos quando estamos em contacto com a informação. São efêmeros. Já para verdadeiramente compreender, aprender e gerar conhecimento, é preciso mergulharmos e debitarmos toda a informação até ao seu elemento mais simples e mais fundamental. Porque eu acredito que o verdadeiro conhecimento, esse conhecimento é que é capaz de mudar não só a forma como o nosso cérebro funciona, e hoje em dia tem surgido mais e mais conhecimento sobre a plasticidade do nosso cérebro e a forma como ele muda quando nos expomos a determinado tipo de informação ou determinados hábitos. Mas o conhecimento não muda só o nosso cérebro, mas essencialmente muda como nós vemos e atuamos no mundo. Então, é com estas perguntas que eu vos deixo e agradeço muito a vossa audiência e esta oportunidade de estar aqui convosco. Obrigada. Obrigado, Ágata. Olha, não vá já para Moçambique, hein? É só amanhã.